Existe uma profecia que foi enterrada em arquivos privados por quase 30 anos. Uma visão que Jim Dixon teve nos últimos meses de sua vida sobre o líder mais poderoso do mundo. Um homem que ela descreveu com detalhes impossíveis de ignorar. Um homem que retornaria ao poder depois de humilhação histórica. Um homem que chegaria à Casa Branca pela segunda vez carregando raiva de milhões e ódio de outros milhões. E então, ela viu algo que deixou todos em silêncio absoluto. Ela viu que este homem não terminaria seu segundo mandato normalmente, que antes de 2026 se completar, algo aconteceria. Algo que mudaria tudo. Jim Dixon nunca disse Trump pelo nome, mas quando você conecta cada detalhe que ela descreveu, quando analisa cada símbolo que ela usou, quando entende os marcadores temporais que ela codificou, a conclusão é devastadora. E o mais perturbador, os primeiros sinais desta profecia já estão aparecendo. Hoje você vai descobrir o que Jim Dixon realmente viu sobre o segundo mandato de Trump, por que ela previu que não terminaria da forma que todos esperam, e o que isso significa para a América e para o mundo inteiro. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir foi escondido em plain sight por décadas, e agora o tempo está se esgotando. Jim Dixon nasceu em 1918 em Wisconsin, Estados Unidos. Durante sua vida, ela se tornou a profetisa mais famosa do século XX. Não por truques, não por generalidades vagas, por precisão cirúrgica que desafiava qualquer explicação racional. Em 1956, ela escreveu em sua coluna de jornal que o presidente eleito em 1960 seria jovem, seria democrata e morreria no cargo. Kennedy foi eleito em 60, tinha 43 anos, era democrata, morreu assassinado em novembro de 63. 7 anos de antecedência. 7 anos ela carregou essa visão. E essa não foi exceção. Ela previu o assassinato de Robert Kennedy, previu a morte de Martin Luther King, previu o colapso da União Soviética quando ninguém mais acreditava que isso fosse possível, previu o escândalo de Watergate, previu a queda de governos, previu crises econômicas, e nos últimos meses de sua vida, antes de morrer em janeiro de 1997, ela deixou uma série de visões sobre o que chamou de o Homem da Torre Dourada que retornará. Visões que ela descreveu com urgência incomum, como se soubesse que não haveria mais tempo para refinar as palavras, como se precisasse dizer antes que fosse tarde. Em uma sessão gravada em setembro de 1996, 4 meses antes de sua morte, Jim Dixon disse palavras que foram registradas por seu assistente pessoal e que só foram tornadas públicas recentemente. Vejo um homem, alto, cabelos dourados, nascido de riqueza, que construiu torres que tocam as nuvens, que ama seu nome em letras grandes, que perdeu o poder e o recuperou, que retornou em triunfo quando todos pensavam que estava destruído. E vejo que em seu retorno há alegria, há celebração, há a sensação de que impossível se tornou possível. Mas eu também vejo sombra, uma sombra que cresce, que se aproxima, que ele não vê chegando porque está olhando para multidões que o adoram. Quando o assistente perguntou o que era essa sombra, Jim Dixon respondeu: não é são muitas coisas. Saúde que traiu em momento crítico, ou traição de alguém próximo, ou evento externo que nenhum poder pode controlar, ou ação própria que vai longe demais. Seja o que for, chegará em 2026, e quando chegar, mudará tudo. 2026, o segundo ano do segundo mandato de Trump, o ano que Jim Dixon marcou com certeza incomum, e ela não disse isso apenas uma vez. Em múltiplas sessões durante seus últimos meses, ela voltou a esse ano, a esse homem, a essa sombra que cresce. Agora vamos examinar o que ela viu especificamente. Porque Jim Dixon não era vaga quando ela tinha certeza, e sobre o Homem da Torre Dourada, ela tinha certeza. Primeiro, sobre saúde. Em outubro de 1996, ela disse: o Homem da Torre é forte, mais forte do que parece, do que sua idade sugere. Mas há limite que nenhuma força ignora. E em 2026, esse limite será encontrado. Não necessariamente morte, mas evento de saúde que não pode ser escondido, que não pode ser negado, que força a pausa, se não fim. E um homem que nunca parou, que nunca admitiu fraqueza, subitamente incapaz de negar o que seu corpo está dizendo. Trump terá 79 anos em 2026.
É a mesma idade de Lula quando tomou posse. E enquanto Trump projeta a imagem de força e energia, aqueles próximos a ele dizem que há momentos, não capturados por câmeras, onde a fadiga é visível. A acumulação de processos legais, de ataques constantes, de pressão ininterrupta que nenhum ser humano consegue suportar indefinidamente. Jim Dixon viu que, em 2026, esse acúmulo alcançaria ponto crítico. Segundo, sobre traição. Esta foi a visão que claramente perturbou Jim Dixon mais profundamente. Ela descreveu: vejo o rosto familiar, alguém que o homem da torre confia completamente, que carrega títulos de confiança, que tem acesso às câmaras mais secretas, e vejo que esse rosto esconde segunda lealdade. E em 2026, essa segunda lealdade se tornará visível. A traição será tão próxima, tão íntima, que quando for revelada, será como faca no coração. E o homem da torre, que nunca mostrou vulnerabilidade, mostrará pela primeira vez. Quem seria esse traidor? Jim Dixon não deu nome. Raramente ela nomeava indivíduos, porque entendia que nomes podem mudar, mas padrões permanecem. Mas ela descreveu a pessoa como alguém que compartilhou mesa, que compartilhou segredos, que se apresentou como guerreiro, mas é espia. Isso poderia ser membro do gabinete, poderia ser aliado político, poderia ser alguém de sua própria família. E vendo o círculo próximo de Trump, as possibilidades são perturbadoras. Terceiro, sobre a ação própria que vai longe demais. Esta profecia é a mais complexa. Jim Dixon disse: o homem da torre tomará a decisão em 2026 que ele acredita estar dentro de seu direito, que ele justificará para si mesmo e para seus seguidores, mas que cruzará a linha que não pode ser descruzada. E quando cruzar essa linha, forças que estavam esperando terão justificativa que precisavam, e essas forças se moverão rápido, mais rápido do que ele pode reagir, e o que parecia vitória se tornará armadilha. O que seria essa linha? Jim Dixon não especificou, mas ela descreveu as consequências com clareza. Haverá crise constitucional. Haverá confronto entre ramos do governo que não tem precedente na história moderna americana. E por um período, ninguém saberá quem está no controle. Haverá vácuo, e nesse vácuo, forças que não foram eleitas tomarão decisões que afetarão todos. Esta é profecia sobre potencial crise constitucional em 2026. E quando você olha para a trajetória atual, isso não parece impossível. Trump já desafiou normas constitucionais em seu primeiro mandato, já desafiou resultados eleitorais, já desafiou interpretações judiciais. Em seu segundo mandato, com apoiadores mais radicalizados e com sensação de que não tem mais eleição a perder, o que poderia fazer de diferente, de mais radical? Mas Trump também viu o quarto fator, e este é o mais assustador. Ela disse: há evento externo, evento que ninguém controla, que vem de fora das fronteiras, que surpreende todos. E esse evento, qualquer que seja a sua natureza, exigirá resposta imediata, exigirá liderança clara. E se o homem da torre estiver enfraquecido nesse momento, seja por saúde, por traição, por crise constitucional, sua resposta será inadequada. E inadequação em momento de crise externa cria abertura, e aqueles que querem poder usarão essa abertura. Ela estava descrevendo o cenário onde múltiplas crises convergem simultaneamente, crise interna e crise externa ao mesmo tempo, e Trump, enfraquecido por uma ou mais das razões que ela identificou, incapaz de lidar efetivamente com ambas, e esse fracasso criando justificativa para a remoção, voluntária ou forçada. Agora, há algo que Jim Dixon disse sobre o povo americano que é talvez mais importante que tudo sobre Trump. Ela disse: o verdadeiro teste não é o homem da torre. Nunca foi. O verdadeiro teste é o povo que o elegeu, 2 vezes. O verdadeiro teste é se a América consegue se manter unida quando o centro não segura. Quando o líder cai ou é removido, o que acontece? A democracia sobrevive ou colapsa? As instituições resistem ou cedem?
E o povo aceita o resultado ou vai às ruas? Ela viu duas possibilidades. Na primeira, vejo a América fraturada, mas sobrevivendo. Vejo instituições resistindo, mesmo danificadas. Vejo transição que é caótica, mas constitucional. E vejo que do outro lado, a América emerge diferente, mais humilde, mais consciente de suas fragilidades, mas ainda reconhecivelmente América. Na segunda, vejo algo mais sombrio. Vejo violência, vejo ruas, vejo estados que se recusam a aceitar a autoridade federal. Vejo fissuras que podem ser irreparáveis. Vejo dois países dentro de um. E vejo que, se isso acontecer, outros ao redor do mundo, inimigos que esperaram por esse momento, moverão para preencher o vácuo de poder americano. Jean Dixon não disse qual dessas visões se tornaria realidade, porque ela entendia que o futuro não é fixo, que depende de escolhas, que em momentos de crise, caráter coletivo determina resultado. E ela estava genuinamente incerta sobre qual caminho a América escolheria. Mas ela deu pistas sobre o que poderia fazer diferença. Ela disse: há pessoas comuns, que em momento de máxima tensão, em 2026, farão escolha que não era esperada delas, que escolherão nação sobre partido, instituição sobre líder, futuro sobre passado. E essas escolhas individuais, multiplicadas por suficientes pessoas, poderão ser o que segura, o que impede o pior, o que preserva o que vale preservar. Isso é poderoso. Jean Dixon estava dizendo que em 2026, destino de América não seria decidido por Trump, não por seus inimigos, não por instituições, mas por pessoas comuns, fazendo escolhas extraordinárias em momento de crise. Há outra profecia que é particularmente relevante. Jean Dixon disse: o homem da torre tem filhos, filhos que ele elevou, que ele ama à sua maneira. E em 2026, esses filhos jogarão um papel crucial. Um deles tentará proteger o pai, tentará ser o que o pai foi, mas descobrirá que o manto não cabe, que carisma não é hereditário, que poder político é pessoal, não dinástico. E nessa tentativa fracassada, o legado do homem da torre correrá risco adicional. Se você pensa em família Trump, sabe que múltiplos filhos têm ambições políticas. Don Jr., Ivanka, Eric. E a ideia de que um deles tentará assumir papel do pai durante crise em 2026 é plausível, especialmente se Trump estiver incapacitado ou removido. Mas Jean Dixon viu que essa tentativa falharia, que o legado seria mais complicado, não menos. Agora, há a profecia sobre consequências globais. Jean Dixon via líderes não apenas como figuras nacionais, mas como peças em tabuleiro global. E ela disse sobre o Homem da Torre: o que acontece com ele em 2026 não é apenas americano, é global, porque ele representa algo. Para seus apoiadores ao redor do mundo, ele representa possibilidade. Que outsider pode desafiar establishment, que velho mundo pode ser desafiado. E quando ele for removido ou enfraquecido, esse movimento global sentirá. E a reação desses apoiadores ao redor do mundo criará instabilidade em múltiplos países simultaneamente. Ela estava descrevendo efeito cascata. O que acontece a Trump em 2026 não fica em América, ecoa ao redor do mundo. Inspira ou desinspira movimentos similares em outros países, cria instabilidade global adicional em momento que ela viu como já muito instável. E então há a profecia final, a mais pessoal, a mais humana. Em uma de suas últimas sessões documentadas, Jean Dixon falou sobre Trump não como figura política, mas como ser humano. Ela disse: vejo o homem que passou vida inteira buscando aprovação, que construiu torres com seu nome porque precisava que o mundo visse, que entrou em política porque era a maior arena possível para sua necessidade de ser visto, admirado, temido. E vejo que em 2026, em qualquer que seja a crise que enfrentar, haverá um momento de rara vulnerabilidade. Momento onde a armadura cai, onde o homem atrás do personagem é visível, e esse homem está mais assustado do que qualquer um imagina. Jean Dixon não estava demonizando Trump, estava humanizando-o, mostrando que por trás da persona de invencibilidade há um ser humano, com medos, com vulnerabilidades, com necessidades que nunca foram completamente atendidas.
E em 2026, em momento de máxima pressão, esse ser humano seria exposto de forma que nenhuma equipe de relações públicas poderia gerenciar. O que fazemos com essa informação? Como cidadãos, como observadores, como pessoas que serão afetadas pelo que acontecer com a América em 2026? Primeiro, entendemos que profecias são avisos, não destinos. Jim Dixon não estava decretando o fim de Trump, estava identificando trajetória baseada em forças que ela podia perceber, e trajetórias podem mudar. Segundo, reconhecemos que a América em 2026 enfrentará teste, seja Trump no cargo ou não. As divisões são reais, as fragilidades institucionais são reais, as pressões externas são reais, e precisamos estar preparados para a instabilidade independente de qualquer profecia. Terceiro, entendemos que papel de cidadão comum é crucial. Jim Dixon viu que em momento de crise serão pessoas comuns fazendo escolhas difíceis que determinarão o resultado. Não líderes, não instituições, pessoas. E cada um de nós pode ser parte desse grupo que faz a escolha certa no momento crucial. E quarto, mantemos perspectiva histórica. A América passou por crises antes: Guerra Civil, Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, Watergate, 9 de setembro, e sobreviveu. Danificada, mudada, mas sobreviveu. E Jim Dixon, mesmo vendo as sombras de 2026, também viu a América do outro lado. Diferente, mas sobrevivendo. 2026 está chegando. A profecia de Jim Dixon está se manifestando em suas primeiras fases. Os sinais estão aqui. A questão não é se haverá crise. A questão é como responderemos quando ela chegar. Jim Dixon nos avisou, décadas antes, com precisão que devia importar. E agora o tempo é curto, e as escolhas que fizermos nos próximos meses e nos primeiros meses de 2026 determinarão qual das visões que ela teve se tornará realidade. O destino de América está, como sempre foi, nas mãos de americanos. E o destino do mundo está, mais do que nunca, conectado ao que acontece em América. Jim Dixon entendeu isso. Ela nos avisou, e agora esperamos, com mistura de medo e esperança, para ver se ouvimos. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.